Os Elixires do Diabo, de Hoffmann. Os Elixires do Diabo é um romance do escritor romântico alemão Hoffmann, publicado em duas partes, em 1815 e 1816, começo do século XIX, portanto. Ainda estamos saindo do finalzinho do século XVIII, né, quando começa o movimento romântico, e, segundo Carpo, o único romantismo de fato, no entender dele, legítimo, é o romantismo alemão. Então a gente aqui está, segundo Otto Maria Carpo, em pleno romantismo. E aí você tem sentimentos exacerbados dos personagens, muitas exclamações, muito uso de hipérboles, de antíteses, de uma linguagem sempre contrastante, tentando passar umas emoções frequentemente violentas, ainda que tenha um sentido para que alguns dos personagens se sintam assim. É uma característica do romantismo que você veja frequentemente os personagens não tomados por uma calma racional, né, para resolver as coisas. Eles estão sempre assim, borbulhando, intensos. E a gente tem muito isso, e a linguagem do Hoffmann, que é aquela linguagem mesmo do romantismo, expressa isso. Você tem a história que se parece um tanto com o publicado no final do século XVIII, com O Monge, do Matthew Gregory Lewis, um romance inglês. E Os Elixires do Diabo se parece um pouco, mas o Hoffmann vai pegar o tema do Lewis, do Matthew Lewis, se aprofundar e, no meu entender, enriquecer muito mais a história, deixar a história mais criativa, mais interessante, de uma certa forma também mais confusa, mas dá o seu toque, enfim, o seu toque mesmo de especialista em literatura fantástica de pleno romantismo alemão. E aí você tem essa história desse jovem monge que, por uma série de razões, ele se torna monge, e quando ele está aparentemente muito bem, aparentemente se consagrando ao máximo, ele acaba caindo naquele erro que aparece em O Monge, do Gregory Lewis, e que, segundo a Dorothy Lee Sayers, é um dos pecados mais comuns, mais fáceis de cair, quando você aparentemente tem uma vida tão virtuosa, que é a soberba, que é o orgulho, que vai ser o caminho para que o personagem deste livro principal, o Francesco, realmente saia da virtude e comece a entrar no vício. E de uma forma assim, cada vez mais assustadora. O livro se divide em várias partes, como se estivesse acompanhando períodos da vida do Francesco. E a gente tem, como eu não consegui resolver até agora, a gente tem essa mesma questão aqui, para mim, não resolvida, que é saber o que vem primeiro. Se é o movimento romântico ou se é o estilo do folhetim. Porque você tem aqueles capítulos que terminam em cenas empolgantes, né, para você ter que esperar o próximo, como acontece no folhetim. Você tem mesmo essa linguagem exacerbada, altamente emotiva, muitas vezes descontrolada. Tem a narrativa na primeira pessoa, que também aparece em boa parte do romantismo, tá? Quem leu Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, vai se lembrar disso. Que isso parece até que intensifica mais a nossa empatia com o personagem, apesar dele estar fazendo coisas assim horrorosas, né? Como se ele estivesse mesmo indo mais fundo, mais fundo, mais fundo nos seus crimes, nas suas perversões. E a gente tem o uso do fantástico naquele elemento que é frequente, já é clássico na literatura fantástica, que é a figura do duplo. O Hoffmann vai usar a figura do duplo aqui, que a gente encontra no Edgar Allan Poe, que a gente encontra no Dostoiévski, que a gente encontra no Hofmannsthal, que a gente encontra inclusive no Mário de Sá Carneiro, no seu único romance, A Confissão de Lúcio. E a gente também tem, acompanhando a época, né, aquilo que era considerado ciência, e que hoje a gente diria em alguns casos pseudociência, mas que estavam em voga na época do Hoffmann. A gente tem alusões, né, a essas descobertas, a essas teorias científicas e pseudocientíficas, influenciando também alguns personagens e algumas falas aqui dentro, como por exemplo o mesmerismo, né, que depois caiu em desgraça.